Salve, salve galera, André Brito aqui na área novamente para falar sobre felicidade. Esse é o Endcast e o seu lugar é aqui. Hoje nós estamos com um convidado super especial mais uma vez, alguém que eu conheci há pouquíssimo tempo, aliás a gente se conheceu através das redes sociais depois da inauguração aqui do podcast. Ele me procurou com uma proposta super interessante da gente conversar sobre temas muito relevantes e que tem tudo a ver com o nosso podcast. Hoje vocês vão ouvir o filho do seu João Batista e da dona Maria José. O irmão do Balsanuf, do André, aliás, nome bonito do irmão dele, hein? E da Ana Carolina também. Já é tio de 5 e tem mais um a caminho aí, né? Então daqui a pouco tio de 6. É pai da Chiquinha e do Madruguinha. Vocês acham que ele gosta de Chaves ou não? Pai de pet. Parece que não, né? Parece que não, né? Ele que é psicólogo, mas nas horas vagas também é músico, tem uma banda e produz muito conteúdo de qualidade no Instagram. Com vocês, Sérgio Luiz de Pádua no Endcast, galera. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado, André. É um prazer receber Charado você meu aqui. irmão. É, o charado do seu irmão. Prazer te receber aqui pra gente falar de um tema tão relevante de uma maneira bem clara, né? Uma maneira bem despretensiosa, diferente de algumas formas que a gente vê hoje em dia, né, Sérgio? Que o pessoal romantiza muito, né, a felicidade. Sim. E eu que agradeço pelo convite de estar aqui hoje. Seja sempre bem-vindo. A gente vai ter outro episódio. A gente já estava aqui nos bastidores combinando que vai ter mais sequências aqui. Sérgio, vamos começar com a clássica. O que é felicidade para você, Sérgio? André, para mim, felicidade é a capacidade da gente poder entender e usufruir um pouco daquilo que a gente já almejou conquistar um dia. Entender e usufruir o que você almejou conquistar. Acho que a gente, assim, eu falo que a gente fica tão preocupado com o que vai acontecer no futuro, né? Ou o que aconteceu no passado, a gente fica remoendo. E às vezes a gente esquece de viver o presente, de amar o próximo, de ser gentil com o próximo. E falar em presente, né? Eu trouxe um presentinho aqui pra você. Olha só, rapaz, que chique. Tô ganhando presente, galera. Olha só. É um bottom da Politrauma Punk Rock, a banda do Sérgio. Show de bola, cara. Já vou usar aqui, ué. Fazer propaganda da Politrauma, né? Vamos ver se vai dar certo, hein? Se eu não vou me espetar aqui na gravação. Tá pegando aí, Lineker? A Politrauma, ó. Deixa eu ver como é que tá na câmera. Top. Obrigado, cara. Obrigado pelo presente aí. Quero depois trazer a banda inteira aqui, então. Opa! Hein? Podemos? Claro. Deixar combinado? Combinado. Como é que é essa história dessa banda aí? Conta pra galera como é que nasceu a ideia dessa banda. André, eu toco desde 2003, né? Qual instrumento? O contrabaixo mesmo. Aprendi violão, aprendi sozinho. Né? Na época eu comprava aquelas revistinhas que vendia em banca, sabe? Sei. Aí o meu irmão comprou um violão, André. Ele comprou um violão para tocar na igreja. Né? Ele participava de um caminho da igreja. E como na época eu era adolescente, né, ele trabalhava, na hora que ele trabalhava, eu pegava o violão escondido e praticava. Bem típico. Ele era mais velho que você? Mais velho, ele é 9 anos mais velho que eu. 9 anos. É bem típico de irmão mais novo fazer isso. Eu fazia isso com a bicicleta do meu irmão. Pegava a bicicleta dele. Não, eu pegava a bicicleta dele também. E aí, sozinho, você pegava o violão e começava a treinar? É porque, assim, meus amigos tocavam também, eu já gostava de rock, né? Eu comprava muito Legião Urbana. Bom, hein? Aí eu ia praticando. No começo era complicado, né? Principalmente fazer aquela nota que tem pestana. Que tem que segurar todas as cordas. Sim. Eu demorei, como eu não fiz aula, eu demorei que 1 ano pra eu conseguir fazer aquelas notas de pestana, sair o som bonitinho. Aí depois eu comecei a participar de um grupo de jovens, no qual eu conheci outras pessoas que tocavam também. Aí o rapaz que tocava baixo me ensinou algumas coisas de baixo. Até um abraço para ele, José Rafael, baixista da Cold Trucker, aqui de Franca, famosa. Legal, hein? Aí ele foi me ensinando algumas coisas, né? E fui aprendendo. Sabe, com programas de computador, com algumas coisas que ele pediu para me ensinar. Um autodidata quase. Sim. Aí eu conheci o baterista, que é o Tobias. Né? A gente se conheceu na igreja. E nisso a gente
a gente montou, ele tinha uma banda que precisava do baixista, eu entrei. Uhum. E dentro disso ele sugeriu com o Marcos, né, que é o psiquiatra. Aí a gente se conheceu, a gente era aqueles amigos de banda, né. Aí no ano passado, é, conversando com o Marcos, né, a respeito de trabalho mesmo, eu e ele gosta muito de Green Day, Hum. aí a gente combinou de fazer um som, né, no estúdio mesmo. Aí eu chamei o Tobias, né, que gosta também do Green Day. A gente começou a tocar pra brincar mesmo. Que massa, cara. O Aí eu, Tobias, qual que é a profissão? Além de ser baterista? o Tobias, a gente brinca muito com ele, que ele é o paciente da banda. Entendi. Ele é contador, né, e ele é formado em administração de empresa. Entendi por que ele é o paciente agora. E aí você, psicólogo, o Marcos, psiquiatra, e tem mais um integrante. Isso, o Tobias, né? A gente começou nós três, só pra brincar mesmo. Hum. Aí, um outro rapaz que eu cheguei a ter banda, me chamou pra montar uma banda. Aí eu falei, olha, eu tô com uma banda pronta aqui, vamos tentar aí, tá dando certo. A gente já tocou em 2 lugares, Que show, né? cara. E esse outro que chegou por último é É o o Gabriel. Gabriel. O Gabriel é o farmacêutico. Isso. Então tem mais um da saúde aí. Por isso politrauma caiu super bem, né, cara? Combinou, né? É demais, velho. Passa pelo psicólogo, encaminha pro psiquiatra, E depois pega a vai comprar receita e vai na farmácia, né? E quem faz tudo isso é o, É o baterista. baterista. Super apropriado. Adorei o nome, cara. Tem tudo a ver. Que legal, cara. Muito massa. E o fato de tocar, você acha que é uma das coisas que compõe essa definição da felicidade que você falou no começo? Sim, cara, porque a nossa mente, né, tem neurotransmissores, que uma delas chama dopamina, né? E quando você faz algo que você gosta, que você sente bem, o nosso cérebro ele produz a dopamina, que faz a gente se sentir bem, que faz a gente se sentir feliz. É terapêutico, É então. terapêutico. Igual, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de cachoeira, gosto muito da natureza, faz eu me sentir bem, né? Que praticamente é essa produção de dopamina que Fantástico. faz na minha cabeça. Que legal, cara. Muito massa. Normalmente, quando você pensa assim, né? Eu vou procurar algo que me faça bem, você sempre associa aquilo que você estudou ou acontece mais naturalmente, assim? Pra mim, hoje acontece mais naturalmente. Você simplesmente vai. Sim, André, eu sou muito espontâneo, né? Eu sou uma pessoa assim que eu não consigo viver muito no padrão, né? Porque eu acho que quando a gente fica muito no padrão, numa bolha, a gente deixa de aprender. A gente fica muito preso àquilo. A gente não explora mais. Com certeza. A gente... Tem que sair do lugar comum para você se expor a novidades e aprender com essas novidades, né? Sim. Ô Sérgio, me conta por que da psicologia, cara? Quando você era criança, você já pensava nisso? Foi alguma coisa que nasceu com o tempo? De onde veio o seu desejo de estudar psicologia? Olha, veio de uma depressão, né? Uma depressão. Isso. Você quer contar um pouquinho mais sobre isso? Claro. Eu acho que contar essa história é uma forma de poder me conectar com as pessoas também, né? De poder, com essa história, poder ajudar as pessoas de alguma forma. Nem que foi a intenção de eu ter feito a faculdade. Que de alguma forma eu queria ter uma profissão que ajudasse as pessoas. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu perdi o meu irmão, o Emanuel. O meu irmão, ele começou a sentir uma dor no braço, né? Ele chegou aí no médico, o médico falava que ele não tinha nada. E meu irmão sentindo dor no braço. Foi em outro médico, até que um médico, agora não lembro o nome, pediu um exame, né? E identificou que ele tinha pegado uma infecção. Nossa. E dentro dessa infecção, ele precisava ser internado bem rápido, né? Isso foi em março de 95. Ele também era criança na época. Sim, ele tinha 10. 10, você 6. Eu tinha 6. Aí,
começou aquele processo, né? Aí precisou aplicar anestesia nele. Dentro que foi aplicar errado e deu morte cerebral. Nossa, sinto muito, cara. E nisso você, com 6 anos de idade, não tinha ali muita noção, ou já tinha noção? Como é que foi isso? Eu não tinha noção, porque quando eu fiquei sabendo, quando eu entendi, meu irmão já estava enterrado, né? Então, eu até questionei muito meus pais por isso, e eu entendo, né? Eu acho que eles tiveram a decisão correta, porque eles queriam que eu guardasse somente lembranças boas do meu irmão. Te pouparam daquele momento mais Isso, de sofrimento, eles né? não queriam que eu presenciasse velório, porque assim, uma criança, né? A gente espera enterrar os pais, não Os irmãos, né? os irmãos, os filhos, né? É uma situação muito difícil para eles também, né? Uma decisão que eles tiveram que tomar no momento Sim, que eles também estavam com muita dor, né? sim. Aí, né, quando eu perguntei pro meu pai, ele falou isso pra mim, falou assim, Sérgio, eu não queria que você vivesse, que você presenciasse aquilo que a gente estava vivendo. A gente é adulto, né? A gente conseguiria entender, processar. Você não. Aí, né, é, só que eu sempre cresci, né, na minha infância, adolescência, uma pessoa que eu sofria bullying, apanhava na escola até um certo tempo, né? E ficava, e eu não entendia o porquê que aquilo acontecia comigo, né? Na minha mente eu não queria, acho que decepcionar meus pais, porque eu entendi que eles sentiam dor. Uhum. Até que certo, acho que foi na oitava série que eu comecei quando surgiu o gosto do rock, né? Aí eu comecei a desenvolver minha personalidade, e aí eu comecei a lidar melhor com isso. Só que eu tinha aqueles picos de tristeza, que eu não entendi o que que era. Eu só sabia que eu ficava triste. Até que em 2014, houve uma situação que me deu um gatilho e comecei a chorar muito, né? E nisso meus pais se assustaram e E eu cansei de sentir aquela tristeza, né? Eu queria entender que eu também tinha um certo preconceito, né? Eu gostava das pessoas, participava de grupos de jovens, só que eu tinha um certo preconceito comigo mesmo, né? Aí, quando eu cheguei nesse processo, eu queria ajuda, eu queria sair daquilo. Foi onde eu procurei, né, um psiquiatra, né? Conversei com ele, ele me encaminhou para um psicólogo. Que, aliás, esse psicólogo, ele é um youtuber, né? E ele cria muito conteúdo bacana. Que Ele é o legal. Ricardo Chagas. E o canal dele é Minutos de Sanidade. Que Minutos de sanidade. ele faz muito análise de filme, sabe? É um canal muito bom. Ele é aqui de Franca? Ele é aqui de Franca. Que legal, não conhecia, cara. Bom saber que temos pessoas boas assim, né? E o canal dele tá bombando, cara. É um canal de conteúdo, assim, de psicologia muito bom. Que show. Agradeço pela indicação aqui. Vamos acompanhá-lo. Quem sabe ele não vem aqui um dia, ó. Vem falar com a gente também. Aí eu tava nesse processo também de escolher uma profissão pra mim. E você tinha quantos anos, Eu Sérgio? tinha 26. 26. Então você decidiu. Você resolveu buscar ajuda. Porque eu entendi que aquilo dava certo. Boa. Porque, querendo ou não, quando a gente desenvolve nossa personalidade, a gente se desenvolve, a gente nasce, vai pra escola, tem o contexto familiar, né? Então a gente sempre está se moldando e às vezes a gente se perde, Uhum. né? A terapia em si, ela serve pra gente poder se encontrar, pra gente poder entender quem a gente é. Perfeito. Porque o profissional, ele é imparcial, né? Uma forma da pessoa se sentir mais à vontade de falar sem ser julgado e sem também, eu costumo dizer assim, o terapeuta, o psicólogo, ele não vai colocar você numa condição de inferiorizar nem supervalorizar, né?
Ele vai colocar perguntas que te conduzam para a reflexão do que é a verdade, né? Do que aconteceu de fato. O profissional, ele te ajuda você a pensar. Uhum. Ele faz perguntas para você pensar. Já aconteceu muito, por exemplo, com meus pacientes, na hora que eu faço a pergunta, eles falam, não sei. Uhum. E a gente entende, tipo assim, que acaba sendo uma fuga, né? O paciente, ele sabe. E às vezes, ele não quer cutucar naquela ferida. Só que é importante, sabe? Faz parte do tratamento Faz reconhecer aquela ferida, né? Sim. Eu entendo do papel do paciente, no caso. Eu faço terapia, né? Sim. E muitas vezes eu sou esse cara que fala, não sei, que pergunta que é essa? De vez em quando eu até brinco, o pessoal lá de casa, o Felipe tá acompanhando ali nos bastidores. Eu chego, eu faço terapia online. Aí às vezes eu chego meio pé da vida. Aí fala, o que foi, pai? Não, eu briguei com meu psicólogo hoje. Mas por quê? Não, porque ele queria que eu falasse uma coisa que eu não queria falar. Então eu já me coloquei no papel do paciente aí também. É difícil falar sobre muitas coisas, né? Sim, cara. Hoje, por exemplo, foi dia da minha terapia. E hoje minha terapeuta, ela me perguntou, cara, muita coisa. E eu falava, não sei, mas eu mesmo falava assim, não, mas eu não posso falar, não sei. Eu preciso dar uma resposta, né? Eu sei que eu sei. Eu sei que eu sei. É, mas é bem... É difícil até de explicar, né, Sérgio? Acho que isso é uma coisa muito interessante de você ter se disposto a falar sobre, né, esse processo seu, pessoal, dos dois lados da história, né? Como paciente e também como psicólogo. É necessário as pessoas entenderem que fazer terapia não é luxo, não é... faz parte de um tratamento, é necessidade mesmo, né? Sim, eu queria até mandar um recado para quem cria conteúdo, né? Eu acho Ótimo. que para quem cria conteúdo, que depende do engajamento, que viraliza, não é legal fazer conteúdos que satirizam o psiquiatra, o psicólogo, né? E isso atrapalha um pouco a quem quer procurar uma ajuda, né? Ele entende que quando ele consome aquele conteúdo, se ele está receoso, mas quer procurar uma ajuda, ele acaba não procurando. Retrai, né? Retrai. Tudo tem que ter responsabilidade, né? Até para fazer uma brincadeira, a gente precisa pensar, né, se isso vai incentivar ou desincentivar alguém, né? Sim. Bem lembrado você ter falado. Mas aí, você nesse processo de descoberta, de buscar ajuda, você começou a terapia. Comecei a terapia. Lá com o Com o Ricardo. Ricardo, tá. Aí, através de perguntas e todo o processo terapêutico, você se encontrou. Sim. E o legal dele, porque ele era meio nerd, né? Igual eu, assim. Nesse processo de a gente procurar um terapeuta, cara, existe muito uma questão de a gente poder se conectar também. Legal Porque às você vezes a falar pessoa isso. procura um psicólogo, uma psicóloga, e às vezes não se identifica. E já na primeira tentativa já desiste. E existe muito essa questão da gente se conectar, da gente se identificar Sim. com o profissional. É necessário tentar, né? Tentar e tentar de novo, se for necessário, né? Eu acho que a gente nunca deve desistir na primeira tentativa. Né? Se dá outra oportunidade. Isso porque a gente vive no processo, né? Você chegou a fazer faculdade? Eu fiz faculdade, mas na área de administração. A faculdade é um processo, É. né? Quando você entra na faculdade, você não é mais aquela pessoa que... Quando você sai, você não é aquela pessoa que você começou. Sim. Você amadurece, você aprende. Né? Com certeza. É um processo. É um processo. E às vezes, digamos assim, você vai fazer um trabalho, às vezes o trabalho não dá certo. Então você tem que tentar até você conseguir concretizar. Perfeito. Não é tentar para ver se vai dar certo, é tentar até dar certo, né, Sérgio? Sim, é porque o fato de você errar, ele faz parte do aprendizado, né? Que você erra, você vai tentar de novo, você não vai fazer daquela primeira forma que você errou. Você vai tentar até você acertar. E isso vai criando caminhos no nosso cérebro, né? Sim, e a vida é uma caminhada. Que a partir do momento que você já passou por um caminho, você fala, opa, aqui eu sei ir e voltar, aqui eu não me perco mais, né? Sim. Agora, antes de você passar por aquele caminho... Nas minhas sessões eu usei uma simbologia da academia.
né? Eu gosto de usar muito a simbologia da academia. Que quando você vai na academia pela primeira vez, seu corpo dói. Seu músculo não está acostumado, né? No segundo dia, ainda está doendo. No terceiro dia, já não está doendo, mas aquele peso está pesado. Chegar lá no sexto, sétimo dia que você vai na academia, você já consegue... Sem tanto sofrimento, né? você consegue superar aquele peso. Aí o que você tem que fazer? Você tem que aumentar Aumentar o peso. E digamos assim, que a vida é que nem um peso de uma academia, né? Um peso é a frustração, é os problemas, é as dificuldades. Mas depois que você supera, você se fortalece, você amadurece, você fica emocionalmente mais forte. Aí a gente tem que estar preparado, porque a vida vai continuando, né? E você vai ter que carregar mais pesos. Criando mais músculo para carregar mais Sim, peso, né? ficar mais forte. Sensacional, muito bom, cara. Essa analogia é fantástica. Dá pra gente explicar, né, através de uma coisa bem prática, o que é o processo terapêutico, né? Adorei mesmo. E existe, você me deixou bem curioso agora. Você falou, eu sei que existe essa questão da conexão entre o paciente e o psicólogo. O contrário também existe, Sérgio. Assim, o psicólogo, ele precisa se conectar, ele precisa se sentir conectado com o paciente para ele conseguir ter uma boa evolução do tratamento? É preciso que o paciente esteja aberto, né, ao processo. Eu falo assim, quando eu falo que quando o paciente ele procura um profissional, é porque também existem várias abordagens dentro da psicologia, entendeu? A sua é a A psicanálise, psicanálise. né? Então, digamos assim, o paciente ele deve ir nessa procura, né? E o terapeuta, né, o profissional, ele conseguir fazer um ótimo trabalho, o paciente ele precisa estar aberto, né, ao processo. Mas vamos supor que o paciente até esteja aberto, mas sabe aquela história do santo não bate? Tem isso, né? Entre o psicólogo e o paciente, pode acontecer isso? Tipo, Cara, comigo não aconteceu. que deve ser uma situação bem difícil de lidar, né? Tipo, o psicólogo não sentir que está entrando em sintonia com o paciente, mesmo que o paciente queira o processo terapêutico. Cara, eu não senti isso ainda, né? Então, assim, sobre isso eu não consigo te falar. Do santo não bater, assim. Me deixou bem curioso se isso existe agora. Porque deve ser bem desafiador, né, cara? Você lidar com uma pessoa, ajudar essa pessoa, sendo que existe ali alguma ressalva entre você e essa pessoa, né? Aí que tá, cara, que eu te falei, é uma experiência ainda que eu não consigo, não tem não consigo compartilhar. Boa. Vamos ficar com essa dúvida aí. Se um dia acontecer, você me conta. Ah, beleza. Com certeza. Ô Sérgio, eu vi alguns posts seus, né? Eu vi que você produz muito conteúdo interessante do ponto de vista técnico mesmo, né? Dando dicas interessantíssimas sobre a saúde mental. E também vi que você tem alguns conteúdos mais brincalhões, né? Mais leves, soltos, até com uma pegada mais de humor mesmo. Sim. O que te motiva a fazer esse tipo de conteúdo? O que me motiva, cara, existe muito um estereótipo, né, do profissional da saúde mental, né? Que só vai no psicólogo quem é doido. Só vai no psiquiatra quem é doido. Já ouvi isso. E não, cara, tento quebrar um pouco isso. Eu acho que a terapia, cara, você buscar essa ajuda, né? É o processo do autoconhecimento, é você se conhecer e se fortalecer, igual o exemplo que eu te dei da academia, né? Eu quero quebrar um pouco isso, né? Entender que é legal fazer terapia, é gostoso fazer terapia. Faz bem. Faz bem. Por isso o humor. Por isso é o humor, cara, porque eu quero quebrar um pouco isso, quero quebrar um pouco essa tensão que existe, esse estereótipo. Que legal. E você sente que, através desse trabalho, você já começou a ter feedbacks positivos, assim, de Já. pessoas que te falaram que depois que viram você falando dessa forma, mudaram o jeito de pensar? Teve um vídeo que eu fiz, André, que eu falei muito sobre essa coisa de você tentar fazer algo que você deseja, que você almeja, né? E às vezes a gente pede uma opinião, né? E alguém desanima, né? Alguém dá uma opinião contrária.
a gente acaba desistindo. Uhum. E dentro desse vídeo, né, teve uma situação no qual eu comecei a gravar um vídeo e teve uma situação, né, uma situação negativa. De uma pessoa que viu o vídeo e criticou. Sim, né? Aí, o que eu quis dizer com esse vídeo? Que a gente, quando a gente tem medo de fazer, é porque eu tava com medo de fazer esse vídeo, né? Por conta de julgamentos, por conta do que as pessoas iriam pensar. Era novo pra você. Era novo pra mim. E eu usei muito vício de linguagem. Uhum. Eu acho que aqui eu devo ter usado também, não devo estar percebendo. A gente usa, né, cara? É natural, né? Então. Aí me deu um insight, assim, de fazer um vídeo para motivar as pessoas a não desistir daquilo que elas querem fazer, né? Que elas, às vezes, têm medo de fazer. Uhum. E nesse vídeo eu falo muito sobre não tenha medo de errar tentando acertar, Boa. né? E nisso teve pessoas que se identificaram, né? Foi onde teve até veio alguns pacientes, né, dessa forma para mim. Que legal, Sérgio. É muito legal, cara, você dar esse tipo de depoimento aqui. Porque às vezes a pessoa, na tentativa de fazer perfeito, nunca faz, né? Fica sempre naquela, mas eu não vou fazer porque vai que eu erro. Né? Vai que eu falo alguma coisa que eu não deveria falar. E aí fica nessa e nunca, parece que não sai do lugar, né? Você se permitiu sair do lugar, fazer algo novo. Uma coisa que eu percebo muito, André, é cada pessoa funciona de uma forma diferente, né? E, e uma coisa que eu vejo também é que as pessoas se cobram muito, Uhum. né? E uma coisa assim que eu queria até compartilhar, que eu comecei minha faculdade com 27 anos de idade. E eu vejo muita cobrança de pessoas que saem do terceiro colegial com uma pressão muito enorme de já iniciar uma faculdade. Uhum. E às vezes ela nem sabe o que ela quer fazer. Vai com a manada, né? Vai Sim. porque tem que ir. Eu acho importante, tipo assim, os pais, eles incentivar, procurar, observar os filhos para ver o que eles podem ser, para poder incentivar, Uhum. né? Igual eu, quando eu tinha 13 anos de idade, eu gostava de desenhar, né? Poderia ter feito alguma coisa do tipo. Na área de desenho, de artes. Sou muito feliz com a profissão que eu tenho hoje, mas poderia, né? Poderia. Então eu acho que seria muito bacana, né? Os pais estar observando os filhos. Não impor que eles tenham tal profissão, mas identificar aquilo que eles gostam de fazer, que eles fazem, né? De uma maneira natural. De uma maneira natural. Agradável, né? Porque assim, uma coisa que eu acredito quando a gente faz algo que a gente gosta, que a gente ama, a gente faz bem feito. Uhum. Quando a gente faz bem feito, a gente consegue o nosso cliente, o nosso paciente. Perfeito. Quando a gente faz com amor. Outro dia eu tava vendo um post, acho que foi no Instagram, inclusive, de um pai falando um depoimento em relação a isso, que a gente, enquanto pai, a gente tem uma tendência de olhar para os pontos que precisam melhorar dos filhos, Sim. né? E o assunto era em relação à escola, né? Qual que é a atitude do pai quando a criança chega com o boletim. Sim. E a maioria das pessoas tendem a olhar, isso aqui você foi bem, isso aqui você foi bem. Poxa, mas matemática você foi mal, hein? Matemática a gente vai ter que colocar no reforço. Matemática você vai ter que estudar mais. E aí fica massacrando aquele ponto que a pessoa não é boa. Não tem aptidão natural para aquilo, né? Tem um filme ótimo que retrata isso. Qual que é? É um filme indiano que tem no YouTube. Acho que como Estrelas na Terra. Ah, vamos procurar então. E depois a gente deixa na descrição aqui pra galera. Sim, é um filme que fala sobre uma criança que tem dislexia, né? E ele é muito cobrado, né? Procura aí pra gente o nome do filme, Fê. Um filme indiano. Os pais, no caso, a escola reclamava dele pros pais, né? Então os pais sempre cobrando ele, falando que ele apronta. Só que ele via o mundo de uma forma diferente e ele tinha aquela dificuldade da leitura, né? Por de conta da desenvolvimento. dislexia. Só que Como chama? Como Estrelas na Terra.
como Estrelas na Terra mesmo. Você acertou o nome. Bacana, eu quero ver, eu não vi ainda. É muito... esse filme eu chorei. Nu. Porque eu acho que eu me conectei com esse filme. Que Porque legal, na cara. época da escola eu tinha uma dificuldade de estudar. E ao mesmo passo, sem dar tanto spoiler, já dando, Sim. ao mesmo passo que ele tem essa dificuldade com algumas coisas, ele deve ter facilidades em outras áreas. É isso. Eu tava contando o filme, né? Não, mas fica à vontade. Isso aí tá só entre nós aqui. Então, cara, esse filme retrata isso, né? E ele pintava muito bem. Até que os pais dele mandam ele pro internato. E dentro desse internato, ele começou a desenvolver uma depressão. Nossa. Até que entra um professor de arte substituto, que quando ele era criança, ele tinha dislexia. O professor. É. Olha só. Aí ele se conecta com a história do aluno. Isso, e ele consegue fazer o aluno desenvolver a aprendizagem. A questão da escrita, a questão da leitura. Porque ele se identifica e ele sabe que é possível estimular isso de outros caminhos. Sim. E teve um concurso de artes, né? No qual eles convidaram uma artista renomada, lá da Índia, né? Pra estar avaliando. E ele ganhou. Porque a visão dele artística... E uma coisa que eu achei legal também, a comparação que ele fez, foi ter usado os gênios, né? Einstein, um gênio lá da Índia, sabe? Que eram pessoas que tinham uma dificuldade de aprendizagem, tinham dificuldade na escola. E eles citam esses casos nesse filme. Sim, Que massa, cara. Quero ver demais. E tem tudo a ver com o que você estava falando, né? Às vezes a criança, a pessoa, não tem aptidão para alguma coisa que é tão latente assim, mas tem para outras, né, cara? sim, E aí cabe aos pais observarem isso, quem está ao entorno ali, às vezes não só o pai e a mãe, mas quem está ao entorno incentivar essa área que a criança tem mais aptidão para que ela desenvolva mais o que ela gosta mais, né? sim. E amando o que faz, vai produzir melhor, né? Cara, quando a gente ama o que faz, a gente faz bem feito, a gente faz com amor, sabe? Então, acho que é uma dica que eu dou pros pais. Sempre tenta identificar o que o filho gosta de fazer. Sempre estar observando. E não cobrando, né? E como Tem que reagir? cobrar. É isso que eu ia falar. Tem Como reagir ao baixo desempenho? O que você sugere nesses casos, assim? Cara, eu sugiro procurar, quando é o baixo desempenho escolar, procurar uma psicopedagoga. Porque pode ter alguma causa ali que não tá tão aparente, assim. Sim, porque já consegue identificar, e identificando, a gente já consegue caminhar para ajudar no desenvolvimento. Então não é pôr panos quentes, fingir que não tá acontecendo, mas também não supervalorizar aquele ponto ali, né, cara? Tentar achar o meio termo, né? Procurar ajuda, porque tem ajuda, Sim, e enaltecer aquilo que a criança faz de bom, no caso, né? Não, tá nascendo uma ideia legal aqui. Muito massa, Sérgio. E hoje o teu trabalho ele é mais voltado para alguma área específica? Você tem algum tipo de público que você se especializou mais ou é generalizado? hoje eu atendo bastante adolescentes e adultos. Seu foco maior é em adolescentes e adultos. Sim. Para todos os tipos de situações ou tem algum tipo de situação que é seu, digamos assim, sua especialidade? Eu atendo muito na questão da psicoterapia mesmo, né? Desse processo do autoconhecimento. Eu gosto de usar muita psicanálise nesse processo de autoconhecimento, né? Dentro desse processo de ajudar a pessoa a se fortalecer emocionalmente. Quando aparece alguma situação igual, digamos assim, um toque, né? Pessoa que aparece com, com, com toque, eu já oriento, às vezes, um profissional especializado que vai ajudar mais esse paciente. Porque existe, dentro Existe. da psicologia, profissionais O especializados em TCC, toque. ele é mais voltado para ajudar pessoas que têm toque. Vamos explicar para a galera o que é o toque? Pode ser que tem gente que não saiba. O toque ele é um transtorno obsessivo-compulsivo, né? É muito aquela pessoa que tem aquelas compulsivo com manias. Tem aquele Igual. hábito de fazer aquela mesma coisa várias vezes. Sim, igual tem gente que tem o toque com limpeza, tem pessoas que têm
o toque em fazer conta toda hora. Uhum. Tem outro filme que retrata muito bem isso, que é o Toque Toque, Toque, toque. que é um filme muito bom, muito divertido, né? E lá ele mostra vários tipos de toque. Entendi. E aí a pessoa que tem esse tipo de transtorno, é melhor que ela procure ajuda com um psicólogo que segue a linha do TCC. Isso. TCC É é terapia terapia cognitivo-comportamental. que é diferente da psicanálise. Isso. Explica para mim qual que é a diferença. O psicanálise é... A psicanálise ele é muito voltado para a gente voltar a entender um pouco o passado, né? Entender a questão do nosso consciente, inconsciente. E dentro da psicanálise a gente precisa muito investigar a questão do passado, né? Para a gente poder identificar o que o paciente está sentindo, para a gente poder ir trabalhando. Porque na psicanálise, então, sempre tem uma ligação do que você está vivendo hoje com algo que você já viveu. Sim, na Interessante. infância. E a TCC não necessariamente. A TCC ela é mais comportamental, né? A TCC ela já é uma abordagem que trabalha muito com lições de casa. É uma abordagem diferente. Entendi. E além dessas duas, tem outras Tem muitas. Tem a abordagens. psicodrama, tem a analítica, tem muitas abordagens. Interessante. Tem a Então, gestalt. para cada paciente, para cada problema que a pessoa possa viver, é legal ela entender qual tipo de abordagem mais se adapta. Sim. E isso o próprio profissional também está habilitado para ir direcionando. E Né? orientando. Interessante. Então acontece de você ter que encaminhar para outro profissional. Interessante isso. Acontece. Isso acaba caindo um pouco naquela situação que eu questionei também, né? Quando não tem a conexão, às vezes eu não soube me expressar. Mas pode ser nesse sentido, né? Às vezes não conectou porque não é a sua especialidade, mas tem alguém que tem aquela especialidade, né? Isso. É igual na medicina, né? Você vai procurar um médico que você está com um problema no coração, vai procurar um cardiologista. Sim, Né? Você está com sim. um problema relacionado a nariz, ouvido, garganta, vai no otorrino e assim por diante, né? Mas é sempre importante, assim, o paciente, quando ele identificar, né, a ansiedade, né, ela buscar ajuda, porque, digamos assim, a ansiedade, de uma forma excessiva, ela é patológica, né? Pela ansiedade se desenvolve síndrome do pânico, fibromialgia. E querendo ou não, a gente tem que cuidar da nossa mente, né? Nossa mente é o que comanda o corpo inteiro, nosso cérebro. E como que a pessoa... Dá uma dica, assim, como que a pessoa pode entender se ela está precisando tratar a ansiedade ou não, assim? Quais sintomas são mais comuns? Olha, a pessoa que sofre muito por antecedência, a pessoa que tem muito medo, né? A ansiedade, ela vem do medo, né? Do fato de a gente não ter a certeza daquilo. Você fica imaginando o que pode vir a acontecer, né? Algumas pessoas, elas conseguem ter uma dificuldade até na respiração, sabe? Se torna algo físico mesmo, né? Taquicardia, a pessoa transparece no físico também, né? Que ela está Sim. sentindo aquilo. E aí, se sentir esse tipo de situação, Sérgio, o que é o melhor caminho? Sempre buscar atendimento médico primeiro, ou a pessoa pode ir direto num psicólogo? Olha, a minha orientação é ir no médico, né? Porque quando a pessoa vai no médico, ela faz exames para estar identificando. Quando o médico ele não conseguir identificar, provavelmente o próprio médico ele vai estar orientando o paciente a buscar uma terapia. Então, Ele vai estar orientando o paciente no que ele tem que fazer. é melhor que seja, então, multidisciplinar mesmo. Sim. Primeiro passar por um profissional médico que vai fazer uma série de exames. Eu acho que a terapia seria interessante se todo mundo fizesse, né? Que eu acho que todo mundo merece se conhecer, se conhecer. Excelente essa colocação. Merece. Não é que precisa, merece, Sim. né? Tem um outro seriado que retrata muito como funciona a terapia, que é a sessão de terapia. Adoro com o Celton Mello agora, É. né? Nossa, fantástico. É muito, muito, muito interessante essa série mesmo. E ele, inclusive, mostra... Eu acho que é na última temporada que eu assisti. Ele mostra o lado dele, nas sessões dele,
tendo também os conflitos dele, né? Enquanto pessoa, né? Não Sim. só Acho que nas 5 tratando. temporadas, né? Tem o dia, sempre tem o dia que ele tá tratando, é verdade. É verdade. O que muda é o psicólogo dele, né? Que vai mudando durante as temporadas, né? Sim. Acho que nessa temporada que eu tô me referindo, não sei se é a última, mas é a última que eu vi. O Rodrigo terapeuta dele Santoro? é o Santoro. É muito massa aquela temporada, cara. Eu Nossa, gostei eu demais. gostei das 5, cara. Tem um... Esse seriado Som de Terapia é um seriado que eu acho que ele é israelense, né? E os Estados Unidos, eles fizeram um seriado que é o Intratement. Que é o mesmo modelo. Que na verdade eles usam até meio que o mesmo roteiro e tal. Mas eles mudam algumas coisas, né? Mais a questão cultural mesmo. Uhum. Aí o Som de Terapia é a versão brasileira. Que legal, não sabia não. E fez muito sucesso, né? Aliás, o Selton Mello, tudo que ele põe a mão é top, né, cara? Eu sou fã dele É. demais. Aliás, eu sigo ele no Instagram. Você segue ele no Instagram? Sigo. Os posts dele são os mais aleatórios que tem, né, cara? Aqueles carrossel com uma foto, uma frase nada a ver, um meme, tudo misturado, tudo junto. E agora vai ter o Autocompadecida 2, né? É, com o Matheus Nastergaile também, né? Dupla sensacional. Você gosta muito de cinema, de série, né? Gosto. E de onde vem esse gosto aí? Eu acho que de família. Meus irmãos, meus pais gostam. A galera tem a cultura já de assistir. Eu coisa assisto o filme boa. desde a época do videocassete. Ah, quem não, né? Que pegou aquela fita, na hora de entregar tem que rebobinar, que senão pagava multa, né? Ainda bem que o DVD já não precisava, né? Eu tenho videocassete lá em casa. Você tem até É. hoje? Nossa, lá em casa não sobrou nada dessa época aí. A gente passou pra frente tudo. Eu tenho um videocassete com ferro de brasa, Ferro de uma brasa? vitrola. Você gosta bem de coisas antigas, então. O que te traz? Que sensação que te traz esse tipo de objeto? Acolhimento. Legal, hein? Por quê? Casa de vó. Casa de vó. Cafezinho, pão de queijo. Legal, cara. Você leva isso pra sua clínica? Não, na verdade, fica na minha clínica, né? Esses objetos. Então seu paciente tem acesso. Sim. Que Se eu legal. pudesse, cara, eu fazia pão de queijo também, mas é porque lá é meio difícil. Mas eu sirvo café, sirvo chazinho, eu gosto que Seu paciente passa bem, então, cara. passa. Já fica aí o convite, né? Pra quem gosta de um bom café, Se um um bom dia chazinho. você quiser tomar um café lá comigo, Ô, irei, vontade. com certeza. Leva o pão de queijo. Massa demais, Sérgio. Essa abordagem, né, de tentar deixar a pessoa mais à vontade, através de objetos, de comida, bebida, a pessoa se sentir mais tranquila, deve ajudar muito no processo terapêutico, né? Ajuda para quebrar um pouco aquela tensão que existe, né? Na hora que o paciente ele vai começar o processo. Normalmente o paciente já chega lá muito ansioso. Porque tipo assim, a minha expressão é muito séria, né? Eu tento brincar, mas a minha expressão é muito séria, então eu tenho que usar outros artifícios, né, para quebrar. Quebrar essa imagem, né? E a pessoa só de ir a uma consulta ou a uma sessão de terapia, Sim, ela muda o estado normal dela, né? Ela entra num lugar ali que não é uma área de conforto dela, né? sim, Então ela chega lá, tem um objeto que lembra a casa da avó, tem um cheirinho de café, sim. isso tudo vai ajudando, né? Deixa a pessoa mais tranquila para ela poder acessar áreas que ela precisa acessar, né? Sim. Sensacional. Cara, e o fato de você ter buscado ajuda, se tratado e depois até se encorajado a ir estudar, ajudou você a acalmar aquela situação que foi mal resolvida lá na infância? Como que você entende, assim, em que momento que você virou a chave? Foi na própria terapia mesmo. Eu entendi que eu não vivi meu luto, né, do meu irmão. Eu comecei a viver na terapia mesmo. E foi necessário viver para poder curar. A gente é ensinado, André, eu acho que a gente é ensinado desde lá de trás a reprimir os nossos sentimentos, né, a ser forte, né. Aí eu acho que assim, a partir do momento que você que faz terapia, você entende que a partir do momento que você está aberto,
você se sente mais leve. Você tira o peso, você entende. É essa Você sensação. deixa de carregar muitas culpas que você entende que não é sua. É bem esse mesmo a sensação de tirar o peso mesmo, né? E eu acho que, não sei, né? A gente não tem, como o pessoal fala hoje em dia, não tem lugar de fala, né? Pra falar do ponto de vista da mulher. Mas o homem é muito cobrado por isso, né? Por aquela famosa frase, mas homem não chora, homem tem que ser forte, né? Eu choro, cara. Eu também, cara. Eu choro igual. Até em comercial de margarina eu choro. É. Sou uma manteiga derretida, cara. Mas a gente escuta muito isso, né? Tem uma amiga minha que ela gosta muito de dorama, né? Hum. Aí ela fala que um dia a gente vai assistir dorama junto, que a gente vai chorar junto. Eu falo assim, ó, vou levar uma cebola, né? Fazer descascando e pra ver se... Pra ver se ativa. É. Nossa, eu nunca assisti dorama, não. A gente tem uma amiga que gosta muito. Mas é triste? É muito emotivo? Tem uns doramas que sim. Tem uns doramas que é mais divertido, mais engraçado. É bom saber. Eu nunca parei pra ver. Tem um bacana, cara, que é da uma advogada extraordinária, que tem no Netflix, que fala sobre uma advogada, né? Ela da Coreia, que ela tem autismo. Eu vi propaganda dessa série. Bem bacana. Eu vi propaganda, alguém comentou com a gente de que assistiu, que é muito interessante a história. Comecei a assistir um agora, só que eu não lembro o nome, que fala sobre... É uma estilista, né? Estilista, uma empresária, que ela vai andar com aqueles balão e cai na Coreia do Norte. Cai o balão? Ou tem uma tempestade no qual leva ela pra Coreia do Norte. Aí ela tá tentando escapar lá, só que aí sim eu tô assistindo ainda. Depois, então, vale a pena. Me manda o nome pra gente ver isso aí também, que me interessou. Deve ser uma saga interessante. Sim. Sérgio, você gostaria de usar esse espaço aqui para falar com outras pessoas que talvez tenham vivido situações semelhantes a que você viveu, deixando alguma dica para elas? Sim, uma dica é buscar não se comparar muito, né, com outras pessoas. Assim, tentar buscar esse fortalecimento pessoal, né? As redes sociais ajudam muito nessa questão da comparação, né? Pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. E digamos assim, quem que vai mostrar uma foto triste numa rede social? Mostra a parte boa, né? Só mostra a parte boa. E outra coisa também, novamente, né, eu gostaria de falar para os pais se atentarem, né, nos seus filhos, no que eles estão consumindo, se atentarem identificar qualidades, né, que é o meio de repente, até definir a profissão dele futura. Tem a questão também a questão dos conteúdos, tomar cuidados com conteúdos, né? Tenta sempre fazer algo para poder agregar o próximo, né? Acho que a gente precisa de pessoas assim. Sim. Boas dicas. Fica já anotado aí. E para outros psicólogos, tem alguma dica, alguma sugestão, alguma bandeira aí que você quer levantar para os colegas de profissão? Eu acho que é não se cobrar tanto, né? Eu sou uma pessoa que eu não fiz a faculdade nos 27 anos de idade, sabe? Os estudantes de psicologia aproveitam o máximo de conteúdo, né, que eles podem consumir, né, dentro da faculdade, sabe? E trabalhar com amor. Eu acho que a gente está vivendo numa época pós-pandemia, né? Onde muitas pessoas precisam ser ouvidas, né? As pessoas estão querendo falar. Sim. Então, estudem, trabalhem com amor para a gente poder ajudar esse mundão aí. Fantástico, fantástico. Tem muita gente que vai gostar de ouvir você falando isso, Sérgio. Bom, já caminhando aqui para o final desse episódio, muita coisa bacana foi abordada aqui e principalmente pela sua especialidade na psicologia, eu acho que não vai ser nenhuma novidade para você essa pergunta final aqui, né? Já deve ter sido feita para você e você mesmo já deve ter feito ela várias vezes. Mas quero te convidar agora para aquela viagem no tempo que eu convido todos os nossos participantes aqui do Endcast a fazer. Então imagina um momento da sua infância, seja o momento que faça mais sentido para você. Pode ser um momento difícil, um momento muito feliz, mas encontra o Sérgio de hoje, né? Esse Sérgio que já tem essa bagagem
como psicólogo, como pessoa que ajuda outras pessoas. E enxerga aquele Sérgio criança, no momento que você escolheu, e entrega um conselho para o Sérgio criança. Qual conselho seria esse, Sérgio? Qual conselho? Calma, ter calma. Eu acho que aquele Sérgio, ele se cobrava muito, né? Se cobrava porque ele era cobrado também e eu acho que tudo deu certo no tempo que tinha que dar, sabe? Cada um corre uma maratona diferente, né? E eu corri a minha e todo mundo deve entender a sua maratona. Entender que todo mundo vai chegar na chegada. Show. Muito bom conselho. Ele escutou. Isso aí, Sérgio. Curtiu esse papo? Demais. Eu também Muito curti, bom. viu? Curti muito. Acho que vale a pena a gente trazer a banda aqui também depois para ter uma parte 2 dessa conversa aqui. Acho que vai ser muito divertido. Convida o pessoal lá e me avisa então quando que nós vamos gravar. Combinado? Fechou, então. E para quem quiser te encontrar, Sérgio, no Instagram, qual que é o seu arroba? É o Padua_Psico. Padua_Psico. Então, galera, ó, segue lá, @Padua_Psico. Para quem tiver dúvidas, né, sobre a abordagem que o Sérgio utiliza na psicologia, para quem quiser continuar esse papo, né, Sérgio, quiser entender um pouco mais, né, sobre como procurar ajuda, como tratar a ansiedade, acessa lá o arroba do Sérgio lá no Instagram. Conta para ele o que vocês acharam aqui do episódio também. Tenho certeza que ele vai gostar muito de ouvir a opinião de vocês. Mais uma vez, obrigado pela generosidade, viu, Sérgio? Eu que agradeço pelo convite. Se aberto aqui, né, com todos e exposto uma parte sua aí que vai, com certeza, ajudar muita gente. Seja sempre bem-vindo aqui. E esse é o Endcast, galera, com mais um episódio aqui para a gente refletir sobre a felicidade de verdade, né? Sobre a felicidade sem romantizar, sem criar aquela cultura, né, do feliz a qualquer custo. Essa é a felicidade do dia a dia, né? Que tem sim dificuldades, que tem tropeços, que tem dores, mas que é possível, desde que a gente saiba, né? Desde que a gente se conheça, desde que a gente saiba procurar ajuda, principalmente. E se você gostou desse conteúdo aqui, lembra de curtir, compartilha com as pessoas que você gosta, compartilha com quem esteja precisando ouvir o que foi falado aqui, manda no grupo da família, do WhatsApp, manda através do TikTok para seus amigos, marca a gente lá no Instagram também e manda para todas as pessoas que podem se beneficiar. Se você ainda não é inscrito no canal aqui do YouTube, poxa, galera, tem que se inscrever, não tem, Sérgio? Tem, ué. Diz que até diminui a ansiedade, né? Com certeza. Clica lá, deixa o seu gostei, encaminha para todas as pessoas que você conhece. Consumir bons conteúdos, né? Faz bem, não faz? Faz bem. Aí, ó, pronto, ó, dica do psicólogo, viu, gente? E se você ainda não segue a gente no Spotify, segue lá, deixa 5 estrelinhas também, que ajuda o algoritmo a entregar esse conteúdo positivo, né, para mais pessoas. Bom, esse é o Endcast, o podcast da felicidade. Seu lugar é aqui. E esse foi o episódio de hoje com o Sérgio. Valeu, galera. Fui. Beijo.